Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você dos cristãos, rogai por nós. São João de Brito, rogai por nós. Pai do Filho. Bom, o tema da aula é a relação entre as aparições de Fátima e Portugal. Para quem é meu aluno sabe que eu odeio Portugal, né, Luiz? Uai. Luiz aí tá tímido. Não, eu adoro a história de Portugal, uma brincadeira. Eu tenho aí umas aulas gravadas na internet. E realmente eu faço apologia de Portugal e do projeto colonizador que Portugal fez ao longo da história, então eu não escondo as minhas intenções, não. Então o objetivo dessa aula é tentar entender por que a Portugal apareceu, surgiu, né? Porque Portugal foi escolhido por Nossa Senhora, porque Nossa Senhora apareceu em Portugal, não apareceu em outro local. E também na outra parte da aula, já no final, nós vamos tentar investigar um pouco sobre a Rússia, que eu também já gravei umas aulas sobre a Rússia também. Então, nas aparições de Fátima, nosso objetivo aqui não é explicar todas as aparições, também não vai dar tempo. Nós vamos nos focar numa frase que a irmã nos escreveu na quarta memória, não sei se alguém souber, ela só escreveu na quarta memória, não escreveu nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Essa frase, em Portugal se conservará sempre o dogma da fé, etc. É uma frase extremamente enigmática, né? Por quê? Primeiro, porque não existe o dogma da fé. Segundo, porque tem esse etc. E terceiro, que apareceu Portugal. Não apareceu nenhuma outra nação, não apareceu a França, não apareceu a Itália do querido Marcello não apareceu. Então só apareceu Portugal. Então o nosso objetivo aqui é tentar investigar um pouco esse mistério, né? Em relação a Portugal só, não os outros mistérios. As aparições de Fátima, pensando pelo lado histórico, Nossa Senhora deu uma grande lição de história, porque ela falou de certos males que de fato aconteceram, iam acontecer na época e já aconteceram, que afetavam então os chamados três estados da organização da sociedade, como havia na Idade Média e na Idade Moderna até a Revolução Francesa, que era o terceiro estado, a nobreza e o clero, a famosa pirâmide. Infelizmente aqui eu não preparei nenhum slide, porque vai ter um texto, cujo link vai estar abaixo aí do vídeo, que vai explicar toda essa aula, ou seja, essa aula é baseada nesse texto aqui que eu estou em mãos. Bom, então aquela famosa a pirâmide que tinha os estratos sociais da Idade Média contemplava então o terceiro estado, que eram os camponeses, pastores, pequenos comerciantes, etc. Depois tinha a nobreza e depois o clero. Acho que todos conhecem aqui a pirâmide, né? E Nossa Senhora, ao falar dos três segredos, se remete direto ou indiretamente a essa pirâmide, que ele fala que almas iam se perder, falava que nações iam ser destruídas, iam se perverter, e também falava, de acordo com o que nós acreditamos, que o clero também ia se corromper conforme tem uma declaração do Pio XII, enquanto ele era cardeal, o cardeal Pacelli, sobre isso, que ele falou que leu os segredos, falou que a fé e a missa iam ser alterados no futuro. Pois bem, e Portugal apareceu, né, no meio dessa história. Afinal, Portugal se vai se referir, obviamente, junto com as nações. Obviamente, Portugal tem ainda uma fé católica, embora muito sutil atualmente, infelizmente por causa da decadência. É uma nação e tem logo as pessoas morando lá, claro. Então, nós vamos investigar essa frase aqui. Antes de começar com a história de Portugal, vamos só concluir esse dogma da fé, que é uma frase bem indigesta. Eu não vou querer resolver, nem tenho competência, já que os mistérios lá das aparições, só o tempo vai dizer, e só a igreja tem autoridade para ensinar. Mas essa frase é interessante, porque diz que
o dogma da fé não se conservará em outros locais, claro. Se diz que em Portugal se conservará sempre o dogma da fé, significa que em outros locais não vai se conservar. Quais são esses, ninguém sabe. Significa também que Portugal continuará a existir. Esse comentário meu parece ser sem sentido, mas não é. Porque várias nações ao longo da história desapareceram. Então Portugal vai continuar existindo. E a expressão dá a entender que havia o dogma da fé em Portugal, há e sempre haverá. Ou seja, a alma de Portugal não morreu. E o quarto é que não existe o dogma da fé. Existe dogma e existe a fé. A fé contém dogmas. Que a fé contém dogmas, mas a expressão dogma da fé é uma expressão que nunca foi usada em lugar nenhum na igreja. É uma expressão nova. E normalmente essas expressões assim, se não tem sentido numa seara, pode ter em outro. E se ela não tem muito sentido teológico, ela tem muito sentido histórico. Dado que Portugal sempre foi uma nação que sempre serviu a fé católica. E é nesse sentido, então, que nós vamos prosseguir esse texto, que nada mais é do que um resumo das minhas aulas, na qual eu vou destacar os grandes momentos de Portugal. É óbvio que aqui também ninguém é ingênuo. Portugal também teve vários erros ao longo da história, acompanhou as heresias europeias para e passo, né? Então, só a título de exemplo, na época de Dom Dinis, havia o catarismo, o iluminismo na época de Pombal, o liberalismo no século XIX, o modernismo que enterrou Portugal no século XX. E tem a grande heresia lusitana, né? O sebastianismo, né? Aquele coisa delirante, milenarista delirante do sebastianismo. Então, mas apesar desses erros, Portugal sempre foi uma nação missionária que sempre teve umbilicalmente a Igreja Católica. E se Israel não perdeu o posto no Antigo Testamento por ter traído Deus, Portugal também não perdeu o posto com esses erros. Então, Portugal, ao longo da história, sempre foi uma nação missionária por excelência. Aqui é a título de, só para dar uma autoridade aqui no texto, pegar, por exemplo, a encíclica de Pio XII na século Exultante VIII, comemorando 800 anos do nascimento de Portugal e 300 anos da independência da Espanha, depois da União Ibérica. Então, um trecho aqui dessa encíclica que Portugal elogia muito, que Pio XII elogia muito Portugal. Tal fé católica tendo sido, de certo modo, a linfa vital que alimentou a nação portuguesa desde o seu nascimento. Assim foi, senão a única, certamente a principal fonte de energia que levou a vossa pátria ao apogeu da sua glória de nação civil e nação missionária, expandindo a fé e o império. Essa expressão fé e império é do Camões, né? Refere-o à história e os fatos o atestam. Onde Portugal encontrou forças para acolher sob seu domínio tantos territórios da África e da Ásia para estendê-lo até as mais distantes terras americanas, onde senão naquela ardente fé do povo português cantada por seu maior poeta, Camões, claro, e na sabedoria cristã dos seus governantes, que sempre defenderam a fé, que fizeram de Portugal um dócil e precioso instrumento na mão da providência para a atuação de obras tão grandiosas e benéficas. Então, quem está falando isso aqui não sou eu, é Pio XII. Um grande elogio. Nós vamos ver que os marcos aqui de Portugal também são marcados também por encíclicas que elogiam Portugal também. Então, agora nós vamos dar a título de resumo, destacar os grandes momentos da história portuguesa, onde vai ficar claro a singularidade portuguesa e aí a expressão vai fazer sentido histórico. Por que Nossa Senhora quis aparecer em Portugal e por que a fé foi a linfa vital de Portugal mesmo, né? Bom, Portugal foi gestado, assim como a Espanha, na Guerra da Reconquista, a guerra mais longa da história, né? Os franceses e ingleses têm aquela guerrinha que durou 100 anos só, 116, né? Agora os espanhóis e portugueses tiveram a guerra de quase 800 anos, né? A guerra começou em 722 e terminou em 1492. Foi a guerra mais longa da história, uma guerra com momentos espetaculares, com muitos milagres, batalhas impressionantes. É uma guerra que vale muito a pena ser estudada, e que infelizmente hoje em dia é pouco lembrada, né?
essa guerra, só para recapitulando, os mouros invadiram a Península Ibérica no ano 711. Na Península Ibérica havia um reino católico um reino católico visigótico, né, dos visigodos. Eles eram católicos, tinham se convertido para o arianismo, na heresia do arianismo, e depois alguns santos ajudaram a converter todo aquele povo e toda a península para a religião verdadeira. Entre eles são Santo Isidoro de Sevilha, é um santo dessa época, do reino visigótico. O irmão, aliás, a família do Santo Isidoro é de 4 santos, né? Ele, 3 irmãos e uma irmã, os 4 santos. Um era São Leandro, né? Um outro era São Leandro, o outro nome, os outros 2 eu esqueci. Então, aí os mouros invadiram em 711 e dominaram praticamente a península inteira. Destruíram, fizeram massacres, essas coisas que o ISIS faz lá no Oriente Médio, fizeram a mesma coisa na Península Ibérica lá no século VIII. E ficou apenas um lugar de resistência no norte da península, que é Covadonga, um lugar maravilhoso.
E lá se refugiou Pelaio e mais alguns outros nobres, alguns camponeses corajosos, alguns outros padres corajosos, e dali, daquele ponto, eles iniciaram a reconquista, então. Que foi já a primeira batalha da reconquista, chamada de Batalha de Covadonga, que é acreditada uma intervenção de Nossa Senhora na batalha. Todas as crônicas espanholas dizem que Nossa Senhora não apareceu, mas houve milagres na guerra, e esses milagres aí foram atribuídos a Nossa Senhora. No culto de Nossa Senhora de Covadonga, no norte da Espanha, é bem forte. O dia dela é 8 de setembro, se não me engano, bem comemorado lá, principalmente no norte da Espanha. E a Batalha de Covadonga foi em 722. Eu não vou me alongar nessa guerra. Também tem umas aulas minhas gravadas também sobre essa guerra. Quem que tiver interesse pode ver lá no site da Montfort, no YouTube. Então, o líder foi o Pelaio, e daquele ponto até a expulsão completa durou 770 anos. A expulsão completa foi em 1492, quando Fernão de Castela expulsou o último rei moro, que foi o Boabdil Tico. Um episódio esplêndido lá nesse último filme, né? Então a gesta de Portugal e da Espanha foi feita durante a guerra mais longa da história. E aí é que Deus vai premiar essas duas nações por serem as duas principais nações missionárias da história. E foram as duas únicas que tiveram o padroado. Depois eu vou comentar do padroado. Então isso é importante. Não foram duas nações que surgiram de conchavo político, de negociata, não. Surgiram no meio da guerra, lutando pela fé para expulsar os mouros. A guerra que teve vários santos. A guerra que quem foi o padroeiro foi São Tiago Maior, da expressão São Tiago Mata-Moros. Ele foi visto em várias batalhas. A principal dela foi a de Clabirro, em 855, na qual ele foi visto lutando ao lado dos católicos. Ele foi visto lutando com um cavalo branco, e até hoje nas catedrais da Espanha ele está lá, Santiago bem ecumênico, cutucando e matando os mouros lá, bem ecumênico. E o título dele na Espanha sempre foi Santiago Mata-Moros mesmo, de matar os mouros mesmo. Aliás, o grito de guerra mais difundido no mundo na história é Santiago. Foi um grito que nasceu já no século IX, no contexto da Batalha de Clabirro, e foi usado até a Guerra Civil Espanhola. Até. No Japão também usavam, gritavam lá os japoneses na resistência, que o André Melo deu aula, não sei se ele citou isso, mas eles também gritavam por Santiago. Por Santiago se gritou no conquista dos Aztecas, pelo Cortés, no Peru, na África, em todos os continentes se gritou Santiago. Foi o grito de guerra mais difundido no mundo, no tempo e na história. Pois bem, durante a Guerra da Reconquista é que nasceu propriamente Portugal. Então, a gestação de Portugal e da Espanha foi durante a Guerra da Reconquista. A Espanha vai ser uma reunião de vários reinos, depois vão ter só dois, Aragão e Castela, que vão se unir no final do século XV. Agora, Portugal, então, não era um reino independente, ele era um condado, e Afonso Henrique era um desconde, embora algumas crônicas muito antigas também diziam que ele era duque. Bom, mas se ele era duque ou conde, ele não era rei. Então, ou seja, ele não era um reino independente. E aí o contexto que Portugal nasceu mesmo foi sui generis, né? E foi na Batalha de Ourique, em 1139, na qual, mais ou menos ali ao nordeste de Lisboa, o Afonso Henrique estava reunido com a tropa, né? Ia ter uma grande batalha na proporção de 5-1 contra 5 reis turcos, como falava. Turco, cananeu e mouro, na linguagem das crônicas antigas, eram sinônimos, são todos muçulmanos, que não eram sinônimo de árabe, né? Muçulmano não é sinônimo de árabe. Muitos árabes são muçulmanos, mas nem todo muçulmano é árabe. Quem invadiu a Península Ibérica foi um conjunto de árabes, berberes e judeus aliados, né, dos árabes. Naquela época os judeus eram aliados dos muçulmanos. Os berberes são outros povos também, eram um povo bem pagão, se perderem eram bem cruéis.
Bom, isso é outra história. Bom, Afonso Henrique, então, estava ali para lutar contra os 5 reis turcos, e aí, de repente, alguém avisa ele lá na cabana dele: acho melhor o senhor sair lá para fora. Ele falou assim: não, deixa eu aqui rezar. Acho melhor o senhor sair lá, tem uma pessoa muito importante querendo falar com o senhor. Aí, quando ele saiu, Cristo apareceu para ele. Estava no alto de uma nuvem, Cristo apareceu, não vou resumir muito a história. A primeira coisa que ele fez foi tirar a bota, né, para receber Cristo descalço, sinal de vassalagem. E aí eles travam um diálogo impressionante, muito bonito, do qual eu peguei nesse trecho aqui. Cristo falou para ele: Afonso, não te apareci deste modo para acrescentar a tua fé em mim, mas para fortalecer teu coração nesse conflito e fundar os princípios do teu reino sobre pedra firme. Olha para o meu corpo e contempla as minhas chagas. A elas juntará o preço com que fui comprado aos judeus. Assim esse reino ser-me-á santificado, puro na fé e amado por minha piedade. Porque o Afonso Henrique chegou a falar para Cristo: não apareça a mim que eu tenho a fé, apareça a eles, né? Aí que Cristo dá essa resposta. Está em Camões essa passagem, muito bem contada. E aí Cristo prometeu, estou resumindo aqui, a coisa que o foco não é a fundação de Portugal, só estou mostrando os grandes momentos de Portugal. Aí o Cristo prometeu a vitória na batalha e disse que depois ia ter uma surpresa para Afonso Henrique, que ele ia ter que aceitar essa surpresa, que ele não ia saber. Aí quando ele venceu os 5 reis mouros, ele foi aclamado rei. Ele foi aclamado rei pelos nobres. Gritou-se: real, real, real. Viva Afonso Henrique, alto rei de Portugal. Esse grito foi usado desde aquela época até o fim da monarquia portuguesa em 1910. Todo rei em Portugal era aclamado com esse grito: viva, viva, por exemplo, Dom Manuel, alto rei de real, real, viva Dom Manuel, alto rei de Portugal. Todos os reis da história de Portugal foram aclamados com esse grito. Então, uma fundação impressionante, né? O Afonso Henriques pediu reconhecimento para a Santa Sé, que era comum a igreja ser o Papa era o grande árbitro internacional, o grande juiz internacional, inclusive para a independência das nações. O Afonso Henriques pediu 2 coisas para a Santa Sé. Não pediu só o reconhecimento da independência de Castelo, mas pediu a vassalagem para a Santa Sé, para São Pedro. E o que é bem interessante, só daqui eu me lembro, lá só 2 nações daquela época eram vassalos, que era Portugal e Aragão, que depois ia se formar a Espanha, formalmente vassalos, né? Não que as outras não sejam por outras razões, mas formalmente vassalo, que eu me lembro, era Portugal e Aragão. E o Papa aceitou e foi feita então a bula Manifesto Probato de 1179, na qual está escrito, peguei um trecho, para significar que o referido reino Portugal pertence a São Pedro, determinaste como testemunho de maior relevância pagar atualmente 2 marcos de ouro a nós e aos nossos sucessores. Então Portugal todo ano dava um ouro simbólico para Santa Sé para simbolizar a vassalagem. Lógico que ao longo da história isso aí foi muito interrompido, infelizmente. Mas é digno de nota que no século XVIII, um dos primeiros carregamentos de ouros que saiu do Brasil foi para Santa Sé, para relembrar a vassalagem de Portugal para Santa Sé. O rei Dom João V fez questão de mandar um carregamento de ouro para o Papa. Então, se a gestação de Portugal e da Espanha já era bonita, a fundação de Portugal então é simplesmente espetacular, né? Que apareceu com o próprio Cristo, e Portugal já foi criado sobre a vassalagem da igreja. E o escudo de Portugal, que não vai dar para mostrar aqui, é muito bonito. Lá representa toda a história de Portugal, né? Vamos ver se acho que não vai dar para ver. Aqui nós temos então o escudo que Camões explica muito bem. Então aqui seriam as armas dos turcos, né? Que são 5, né? O Afonso Henriques enfrentou 5, são esses 5 aqui. Nesse 5 tem 5 moedas aqui em cada escudo, que são os bezantes turcos, né? Multiplica, aqui evidentemente tem uma cruz que é a cruz de Cristo.
E agora multiplicando tanto na vertical como na horizontal, tendo do centro multiplicado 2 vezes, vai dar justamente as 30 moedas de Judas, que foi a expressão que Cristo falou para Afonso Henrique. Somando, né? Somando, vai dar 30, exatamente. Que aqui seria 15, né? Mais 10, 25. Só que aqui do medo é 2 vezes. Então vai dar exatamente as 30 moedas que Cristo tinha falado, né? E aliás, depois comentaram assim, aí se Portugal se corromper, aí Portugal vai virar essas 30 moedas de Judas, né? Que acabou acontecendo. Então toda a história de Portugal está nesse belo escudo aqui. E o Camões comenta muito bem aqui. Quem tiver interesse está lá no canto 3º dos Lusíadas. Então, muito bem. No século seguinte, século XIII, os portugueses expulsam os últimos ouros do Algarve. Algarve foi assumido como um reino independente, por isso que era chamado de Portugal e Algarve. Não como uma parte de Portugal, mas como um reino independente, um reino separado que ficou anexado a Portugal. Da expressão Portugal e Algarve, que hoje se perdeu a expressão, né? Mas na época era sempre assim, rei de Portugal e de Algarve. Aí no século XIII, Portugal terminou por expulsar, umas batalhas espetaculares. Durante o século XIV, os reis começaram a plantar muita madeira na região de Leiria, curiosamente perto de Fátima. Fizeram imensas florestas de madeira lá. Foram essas florestas de madeira que séculos depois iam ser derrubadas para fazer os barcos. Quem começou a plantar lá foi Dom Dinis, seguido por outros. O Dom Dinis também foi o mesmo rei que em vez de ter extinguido a Ordem dos Templários, ele mudou a Ordem dos Templários para a Ordem de Cristo. Eu vou comentar um pouco na sequência. No século XIV também Portugal começou alguns contatos comerciais com a Inglaterra e com os Países Baixos também. Ele começou a aprender a navegar, mas ainda muito de modo incipiente. Os grandes navegadores no final da Idade Média eram de longe os genoveses. Eram os melhores navegadores. Pois bem, aí o curso da história de Portugal parecia ter ficado por isso mesmo. Já tinha expulsado os mouros, de vez em quando eles entravam com umas guerras a pedido do rei de Castela para lutar contra os mouros, aí sempre lutavam, etc. e tal, parecia que a coisa aí a igreja entrou a Europa inteira entrou num grande colapso que misturou a grande peste, a guerra dos 100 anos e o grande cisma do Ocidente. E Portugal estava envolvido nesse redemoinho e nessa loucura. E a história de Portugal vai dar uma guinada impressionante. O rei, não vou ficar entrando em detalhes, chegou um momento que o rei não teve descendente e teve uma luta pelo trono português. De um lado ficou Castela, que era muito mais forte que Portugal, e de outro lado Dom João I, que era não era um filho legítimo, e era prior da Ordem de Cristo, que era herdeira da Ordem dos Templários. Então teve uma guerra. Essa guerra pela sucessão portuguesa durou vários anos e se destacou um santo nessa guerra, que é São Nuno de Santa Maria, que tem uma história impressionante. São Nuno de Santa Maria está para Portugal, assim como Santa Joana d'Arc está para a França. Aliás, eles morreram no mesmo ano. Coincidência. Então, quer dizer, Deus colocou Santa Joana d'Arc para ajudar a França e Deus colocou na mesma época São Nuno de Santa Maria para ajudar Portugal. Curiosamente, o Portugal era adversário da França na ocasião, mas as tramas de Deus são tão interessantes na história que eram santos trabalhando diferente para nações que eram adversárias. E deu certo para as duas. E esse santo é um impressionante. Ele chegava, só para dar um exemplo, ele ia nas batalhas, ele era tanto um militar como uma pessoa muito religiosa, obviamente, por isso se tornou santo. E aí, em determinadas batalhas, em vez dele lutar, ele ficava rezando. E aí, quando ele rezava com mais ardor, o Portugal ganhava. Quando ele rezava com menos ardor ou queria ir para a batalha, o Portugal começava a perder. No final, quando os castelhanos viam que o São Nuno estava lá, muitos abandonavam. Falaram, aqui já é perdido. E aí, finalmente, teve a Batalha de Aljubarrota, na qual Portugal tem a vitória decisiva sobre Castela. Os castelhanos aceitam Dom João I como herdeiro legítimo da coroa portuguesa e desistem de lutar pela sucessão.
O São Nuno, então, ele se aposenta na carreira militar e vai morar num mosteiro. Ele era casado, né? Então ele teve uma vida completa. Ele teve as virtudes do casamento, depois ele foi um herói na guerra e depois ele terminou a vida como um monge. Uma vida simplesmente impressionante de bonita. Exatamente. Foi o pior, né? Acho que ele foi para a guerra para ficar livre do casamento. Então, o grande santo. E aí a história podia ter ficado por isso mesmo. Só que o Dom João I era uma pessoa extremamente virtuosa e casou com uma mulher mais virtuosa ainda, que era a Dona Filipa de Lancaster. A Dona Filipa de Lancaster era inglesa, sobrinha do príncipe negro. E uma mulher de extrema virtude. Era um casal assim, o rei Dom João I e a Filipa de Lancaster, era um casal assim, simplesmente impressionante de virtude. Mas ele não era prior da Ordem de Cristo, então teoricamente não podia casar, mas aí o Vaticano, a Santa Sé deu uma licença para ele casar. Aí ele casou com a Filipa de Lancaster. Aí ele teve os filhos dele, é chamado pelo Camões de ínclita geração. E é em cima dessa família que vai ser construída propriamente a história de Portugal. Então, agora o Portugal é que vai ser o Portugal propriamente dito nas navegações, que é um Portugal que foi em consequência de ação de um santo, São Nuno de Santa Maria, uma ação de uma família forte, que era a família real, e que aí que vai dar a guinada de Portugal, vai dar uma história, aliás, a guinada da Europa inteira vai dar uma história por causa dessa família, e depois nós vamos ver por causa de um homem com uma importância histórica impressionante. Bom, aí no final do Ajubarrota, essas histórias aí parece que é piada, mas todo nobre, quando tinha as guerras e acabavam as guerras, ele entrava na depressão pós-guerra, chamada depressão da paz. Às vezes isso era muito comum na Espanha, que eles eram muito valentes, às vezes eles criavam guerras inúteis para acabar com o tédio da paz. É verdade. Né? Isso aí, Castela tinha essas piadas lá, porque os vários reinos lutavam contra os mouros. Aí davam uma surra nos mouros, os mouros fugiam, aí chegava o reino de Castela, agora não tem com quem lutar. Aí eu olhava o reino do Aragão e falava a mesma coisa, também não tem com quem lutar, então vamos lutar entre nós. Vivia o reino de Castela lutando contra o reino de Aragão. Guerra inútil, umas guerras bestas. É um abuso, eu estou rindo, né? É um abuso da fortaleza. Aí fica uma coisa exagerada, né? É porque todo mundo tem os vícios das virtudes. O espanhol é um povo muito valente, aí vai exagerar, né? Mas essa depressão sempre teve, a nobreza sempre teve essa depressão pós-guerra. E aí, quando terminou a Jubarrota, Portugal se viu em paz. E agora? Estamos em paz. E os filhos do Dom João I queriam ser feitos cavaleiros, só que na época não é assim, vamos fazer cavaleiro igual a Sacra Milícia, né? Pronto, quero ser cavaleiro, compro um título, pronto, sou cavaleiro, tiro foto, ponho uniforme azul, sei lá. Na época não era assim, não. Para fazer cavaleiro, mesmo os filhos do rei tinham que ter o valor provado em alguma batalha. Então você tem que ir para uma batalha, depois que você provou algum valor na batalha, aí sim você pode ser feito cavaleiro. O Dom João I fez muitos nobres depois das batalhas contra Castela. Ele fazia agora, dependendo da necessidade, ele chegou a fazer com condição. Se você se mostrar um covarde na batalha, eu tiro o título de nobreza seu. Isso também podia. Aí os filhos chegaram para o pai e falaram assim, pai, nós queremos ser cavaleiro. Aí ele falou assim, bom, muito bem, só que nós não temos guerra. E agora? Aí alguém sugeriu, vamos fazer uns torneios. Juntamos a nobreza da Europa, vamos fazer uns torneios. Vocês se destacam lá na justa, né, aqueles torneios que são fictícios, né, com um cavalo, com uma alça, o outro lá, e aí um tenta derrubar o outro, quem provar mais valor já sai cavaleiro. Aí os filhos reclamaram, não, pai, isso aí não está certo, né? Nós queremos uma guerra para valer. Aí alguém lá teve uma ideia, então vamos atacar os mouros. Pegaram um mapa antigo, vamos atacar onde? Vamos atacar Ceuta. Muito bem, então vamos atacar Ceuta. Então escolheram, vamos atacar Ceuta. Então nós vamos ser cavaleiro depois da conquista de Ceuta. Então foi assim que começou o Império Marítimo Português. Em 1415 foi a conquista de Ceuta. Imediatamente antes da conquista, o Dom João I fez duas exigências para a conquista de Ceuta, que a esposa dele aceitasse, a Dona Filipa, que estava doente,
e que o grande amigo dele, Santo São Nuno, aprovasse a empreitada. Aí os filhos, né, que eram o Dom Henrique, Dom Fernando, Dom Duarte e Dom Pedro, tiveram com o Dom Nuno aprovou, podem ir para Ceuta, pediram a bênção da mãe, a mãe abençoou a espada deles, e logo depois a mãe falece, morreu. Aí o pessoal lá em Portugal falou, mal agora, não pode ir para Ceuta e tal. Começou o pessoal lá do deixa disso. Só que eles falaram assim, não, a nossa mãe está lá no céu, vai aprovar a nossa vitória. E aí foram lá para Ceuta, montaram uma armada e conquistaram a cidade de modo esplêndido. Escolheram lá uma mesquita, transformaram a mesquita em igreja, e os filhos do rei Dom João I foram feitos cavaleiros na igreja com a espada abençoada pela mãe. A bênção como espada, a espada como bênção, como falava o Fernando Pessoa. Só geograficamente, onde fica Ceuta? Hoje Ceuta pertence à Espanha, uma cidadezinha no norte do Marrocos, perto de Tanger. Foi conquistada lá. Aí iniciou o Império Ultramarino. Porém, só que o Portugal não ficou contente. Um dos filhos do Dom João I, que ia passar na história como Henrique I Navegador, que foi feito cavaleiro na igreja, que foi destacado dos filhos, ele foi o mais heróico, resolveu, ele era o herdeiro da Ordem de Cristo, o Dom Henrique. Tinha 3 ordens militares em Portugal. Tinha a Ordem de Avis, a Ordem de Santiago e a Ordem de Cristo. Por tradição, o herdeiro da coroa assume a Ordem de Avis. Um filho assume a Ordem de Cristo e um outro filho assume a Ordem de Santiago. Então, quem assumiu a Ordem de Avis foi Dom Duarte. Quem assumiu a Ordem de Cristo foi Dom Henrique. Então, Dom Henrique foi o sucessor do pai, que o pai aí adotou então o irmão dele, que ia ser o futuro rei Dom Duarte, era o prior da Ordem de Avis. Então, o Dom Henrique estava de posse da Ordem de Cristo e resolveu então partir para novas aventuras, não ia ficar só com Ceuta. Montou um centro de estudos que ia ficar conhecido como Sagres, contratou um dos maiores, mandou vários homens dele pesquisar na Europa inteira uns mapas e começou a estudar e resolver enfrentar o Atlântico. Marcelo, só uma pergunta. Recentemente, estudando um pouco sobre esse tema, há autores que dizem que a escola de Sagres nunca existiu. Eu já ouvi isso. Que, na verdade, não era propriamente uma escola como a gente a concebe. Não sei se você já leu alguma coisa. Já li. O tema é muito polêmico e, para ser sincero, o tema é uma polêmica inútil. Por quê? Porque ser escola ou não, foi o Dom Henrique o Navegador, ele centralizou estudos, ou no palácio dele, ou numa escola, pouco importa, mas foi em torno dele que se criou um saber de navegação em Portugal. Então a escola é meio, se existiu, muito bem, se não existiu também não altera. Havia um centro de excelência. Havia um centro de excelência melhor do mundo naquela época em Portugal, graças aos esforços do Henrique o Navegador, que era uma pessoa assim de uma virtude impressionante. Só para ter uma ideia o que ele fez. Dom Henrique ele foi cruzado, cavaleiro, investidor, empresário, colonizador, mecenas, prior da Ordem de Cristo, fomentador de apostolado, inspirador da caravela e de várias navegações, um homem que provou que o Atlântico não era tenebroso, era navegável oeste ao sul, contra um falso consenso de séculos. Isso daqui o que ele fez é uma coisa impressionante, porque até então achava que o Atlântico só era navegava norte, em direção à Inglaterra. É o Mediterrâneo, óbvio. Mas a oeste, onde hoje é a América, e a sul, onde é a África, achava que era impossível navegar. Esse consenso já vinha desde os gregos, passou pelos romanos. Vários navegadores italianos tentaram provar isso sem sucesso. Quando ele montou isso, a maioria dos estudiosos falavam que você está propondo é loucura. É loucura, é impossível navegar pelo Atlântico. Ele falou assim, não, é possível navegar, nós vamos navegar ao oeste e ao sul. E dito e feito. Ele foi navegar ao oeste e ao sul. Ao oeste ele descobriu Açores e lá ele iniciou o processo de colonização dos Açores. Então o processo de Açores foi o primeiro projeto colonizador da Europa na Idade Moderna, que depois foi seguido por todas as nações.
Em Açores ele descobriu madeira também. Em madeira ele mandou plantar cana-de-açúcar, uma experiência que tinha em Malta. Aí viu que a cana-de-açúcar dava certo. Também plantou vinho em madeira, saiu um vinho excelente em madeira. Então o homem, além de ser... O homem era um colosso, ele tinha uma visão impressionante, não só a visão de ser uma pessoa virtuosa, um cavaleiro, mas até uma visão comercial e empreendedora. E ele morreu endividado. Todos os esforços dele foram para as navegações. O que o Papa diz sobre o Henrique o Navegador? O Papa Nicolau V escreveu Romanos Pontífices sobre Henrique o Navegador o seguinte: não sem grande alegria chegou ao nosso conhecimento que nosso dileto filho infante Dom Henrique, incendido no ardor da fé e zelo da salvação das almas, se esforça por fazer, conhecer e venerar em todo o orbe o nome gloriosíssimo de Deus. Ele escreveu mais umas coisas, não vou falar tudo. E no final o Papa parece ter gostado muito dele, né? Aí o final, a bula é concluída com o seguinte: se alguém, indivíduo ou coletividade, infringir essas determinações de apoio a Henrique, seja excomungado, só podendo ser absolvido se satisfeito o rei Afonso e seus sucessores ou o infante, e se eles concordarem com isso. Então a coisa foi séria, de apoio da igreja a Dom Henrique. Então, Dom Henrique não foi pouca coisa, não. Algo para ter uma encíclica de apoiar, excomungar quem atrapalhasse, é impressionante. Condicionar o perdão a inaceitável. Se ele aceitasse. Um colosso. E aí depois, quando ele instalou e começou as navegações, ele chegou aí para a guerra de novo, mesmo velho. Mesmo já tendo prestígio, sendo conhecido como na Europa, como grande mecenas das navegações, ele ainda foi para a guerra. Foi ainda mais 2 vezes para a África. Impressionante, né? Bom, muito bem. Então, com o Henrique, começou as grandes navegações portuguesas que fizeram, então, a alma de Portugal. E junto com isso também nasceu uma coisa pouco estudada, que é o padroado. Que as únicas 2 nações que tem o padroado é Portugal e a Espanha. O que é o padroado? O padroado foi um acordo instituído entre a Santa Sé e Portugal, no qual o Papa delegava ao rei de Portugal a exclusividade da organização e do financiamento de todas as atividades religiosas e missionárias nos domínios lusitanos. Iniciou-se com essa bula do Romanos Pontífices de apoio ao Dom Henrique. Depois teve a bula Dum Diversas, a bula Ineffabilis et Summi, Dum Pro Parte, Ecum Reputamus, quer dizer, várias encíclicas apoiando o padroado português. Então o Portugal aí adquiriu realmente uma dimensão religiosa e virou um vassalo da igreja como tal. Quem indicava os bispos, por exemplo, quem indicava o bispo de Pequim era o rei de Portugal. Quem pagava os missionários era Portugal. Quem dava pensão para uma aposentadoria era o Estado português. O padroado começou junto não, da Espanha foi depois. Da Espanha foi depois e o de Portugal durou mais que o da Espanha. Antes de começar das missões do martírio, vamos falar de um culto que só tem em Portugal nessa linha, que é o culto do anjo custódio. É uma coisa impressionante. Portugal tem um culto a um anjo, que é o anjo de Portugal, o anjo custódio da nação, que é cultuado desde Ourique, segundo a tradição. E em 1504, a pedido do rei Dom Manuel, na época do descobrimento do Brasil, o Papa Júlio II institui a festa do anjo custódio do reino. E em 1952, Pio XII determinou o dia 10 de junho para comemorar o dia de Portugal. Quer dizer, o dia de Portugal é o dia do anjo custódio. Impressionante. E todos os padrões portugueses, boa parte dele, tinha o anjo custódio. Várias igrejas em Portugal antigas tem. Lá a igreja de Coimbra tem, lá na Charola, lá no convento de Tomar com Medo de Cristo também tem. É bem bonito, não sei se dá para ver, essa daqui é uma imagem do anjo custódio com o brasão português aqui. E o que é impressionante é que em 1917 vai o anjo de Portugal e aparece para os 3 pastorzinhos, ou pastorinhos, como pode falar os portugueses. Impressionante, quer dizer,
o culto, depois o anjo confirma o culto. Para preparar a vinda de Nossa Senhora. Preparar e confirmou o culto do anjo de séculos atrás. Então, agora feito isso, vamos ver agora o que é a alma de Portugal mesmo, que é o Portugal missionário, que começou com Afonso Henriques. De fato, Afonso Henriques nunca navegou, né? Ele foi o fomentador da navegação. O grande marco da navegação inicial foi o bojador, né? Que está até lá no mar português, quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. 1434. Que foi um feito enorme, porque nunca ninguém tinha passado no cabo do bojador. Aí na sequência o Dom Henrique manda missionários para Guiné. Começa o tráfico de escravidão, só que a escravidão naquela época era muito diferente do que se pensa e tal. Segundo as crônicas de Zurara, que era o cronista da época, os primeiros escravos que Portugal levou para o reino foram adotados. E o Dom Henrique mesmo adotou alguns e batizou-os. Depois, então, foi na Guiné, logo depois Portugal também conquistou Tânger, e aí vai feita uma sequência, que é as grandes navegações, que é impressionante. Vou destacar algumas só. Em 1482, Diogo Cão, um grande navegador português, subiu o rio do Congo. Eles simplesmente colocaram os barcos, as caravelas, subiram o rio do Congo 100 quilômetros para cima. Aí viram umas cachoeiras, não dava para passar, cachoeira de Avala, desembarcaram, e chegaram em contato com um reino, chamado Reino do Congo. Os missionários dominicanos conseguiram converter o rei do Congo. E se instalou e foi reconhecido oficialmente pela Santa Sé como reino católico. Foi o primeiro reino católico do hemisfério sul, Reino do Congo. Falando que os portugueses seriam racistas, ou tal, um dos filhos do rei do Congo se tornou bispo. E quando o Dom João II se referia ao Reino do Congo como o irmão dele em armas. O Reino do Congo se tornou vassalo de Portugal e foi assim até a Primeira Guerra Mundial. Em 1488, Bartolomeu Dias cruza o Cabo do Diabo, o Cabo das Tormentas, que depois ia ser batizado como Cabo da Boa Esperança. Em 1498 vem aquela viagem, uma das viagens mais importantes da história, que é do Vasco da Gama, que mudou para sempre as linhas mercantis, as comunicações e alcance das missões. O Vasco da Gama era outra pessoa de uma virtude impressionante. O homem virtuoso, vale muito a pena ler a vida dele, é que não vai dar tempo de comentar aqui, mas impressiona. E 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, e aqui ia se tornar a maior nação de católicos do mundo. Isso é uma coisa que o Brasil esquece, né? A maior nação de católicos do mundo. Em 1501, Portugal manda missionários no reino Monomotapa, que é uma região, um reino que não existe mais, que é onde seria hoje o Zimbábue. E depois em Moçambique. Em 1505, no Sri Lanka, lá no sul da Índia. Dessa data até 1658, o Sri Lanka foi português. 1508, numa aventura espetacular, o Pero Paes, que era nascido em Madrid não, ele era na Castelo, Madrid nem ali na época. Ele enviado por Portugal, ele chegou na Etiópia, que era um reino ortodoxo e completamente isolado. Eles fazem pregações e conseguem converter o reino da Etiópia. Infelizmente, a Etiópia entra numa guerra civil, parecido com o Japão, tem um monte de massacre, e a Etiópia fica isolada do mundo até o século XIX. A Etiópia e o Japão têm uma história muito parecida e paralela. Tem resto de construções portuguesas lá na Etiópia. Aí em 1510, Goa é conquistada por também um dos personagens mais espetaculares da história de Portugal, que vale a pena ver a vida dele também, que é Afonso de Albuquerque, o Leão dos Mares, né? Só para ver a grandeza dele, quando ele morreu, ninguém acreditou que ele tinha morrido. Ele falou assim, não, o Afonso Henrique não morre, um homem como aquele lá não morre. Aí um cutucou aqui, um só falou, só acredito vendo o corpo, teve que muitos só acreditaram vendo o corpo dele. Aí o que se comentava era o seguinte, se Deus chamou ele porque estava tendo guerra no céu. Ele, no final da vida, o pessoal nem queria mais lutar contra ele porque sabia que ia perder, né? Ele lutou contra a conquista de Mala, que ele estava com os cavalos, conquistou com o Ottoman de Mala com um elefante.
Só que o elefante só assusta, porque é um animal muito covarde, né? Acertou a orelha do elefante, ele dá meia volta e vai embora. Só assusta. Aí o leão dos mares conquistou Hormuz, Goa e Malacca. Chegou a andar no Mar Vermelho e mandou toda a tripulação ajoelhar e rezar porque estava perto da Terra Santa. Aliás, um dos filhos do Vasco da Gama, eu não lembro se ele foi feito cavaleiro, ele fez cavaleiro uma pessoa assim. Eles também navegaram no Mar Vermelho e já tinham feito umas batalhas contra os mouros lá. Só que acharam ser pouco, voltar e achar uma igreja. Ele fala assim, não, vamos sagrar cavaleiro ao pé do Monte Sinai. Encostaram o barco, andaram até o pé do Monte Sinai, fizeram lá cavaleiro, depois voltaram, pegaram o barco e foram embora. Coisa de louco. Né? Isso aqui é ter noção de grandeza, né? Coisa de louco. Ele foi mártir, né? Tem processo de canonização, Cristóvão, acho que é Cristóvão Nagano o nome dele, ou Estevão Nagano, agora não lembro o nome. Aí Goa na Índia é conquistada, vai ser a principal cidade portuguesa no Oriente, capital da Índia portuguesa, e a Goa vai se tornar um patriarcado no século XIX. Se tornar um patriarcado. Depois eu vou comentar aqui. Ela sempre foi conhecida como Roma do Oriente e a Goa Dourada. Dessa cidade partiu os missionários para tudo quanto é lado. Por exemplo, o Mateus Ricci partiu de Coxim, mas o São Francisco Xavier partiu dali, né? São João de Brito também. Partia tudo lá de Goa. Fazia a carreira do Japão, fazia Goa, Málaga, Macau, Japão. Em 1511, inicia os contatos com o Sião, hoje é Tailândia. Duarte Fernandes, português, iniciou uma comunidade luso-siamesa lá. Em Portugal, há uns anos atrás, teve uma comemoração entre Portugal e a Tailândia, comemorando 500 anos de laço histórico. Em 1511, o Afonso de Albuquerque, eu já falei, conquistou Malacca. 1512, chegaram Molucas. Molucas é exatamente o oposto do Brasil, né? Do outro lado do mundo, na mesma linha do Japão. Chegaram em Molucas lá, que era um lugar bom para especiarias. São Francisco Xavier chegou a pregar lá também. Em 1513 chegaram na China. E logo em 1557 vai ser fundada aquela cidade que foi tida como a mais leal a Portugal, né? O nome dela é fantástico, né? O nome de Macau é o seguinte, o nome completo dela: Cidade do Santo Nome de Deus de Macau, não a outra mais leal, é o nome completo dela. E de fato foi a cidade mais leal de Portugal, depois eu posso comentar por quê. De Macau se partiu para Pequim, Mateus Ricci foi pregar em Pequim, e o imperador chinês deixou o Portugal ter um bispado lá. Depois se torna um bispado lá, sempre indicado pelo rei de Portugal. Em 1515 chega em Vietnã, que é o segundo lugar de martírio, só perde para o Japão no Oriente. O Francisco Pina e o Alexandre Rhodes que ensinaram o alfabeto para os vietnamitas. O alfabeto hoje do Vietnã foi feito pelo Francisco Pina e Alexandre Rhodes. No Timor, chegaram em 1515, também do outro lugar do mundo. Os dominicanos se instalaram uma missão lá, e o Timor é o lugar que tem mais católico per capita na Ásia, né? É o Timor. Quer dizer, eles estão lá desde 1515, é impressionante. Essas datas aqui impressionam. Em 1515 eles chegaram em Hormuz. Tem uma crônica dizendo que o rei manda construir um convento em Hormuz. Hormuz é no meio do Golfo Pérsico. Em 1517 chegaram no Bangladesh. No Japão chegaram em 1543. Eu não vou falar muito no Japão porque o André Mello já falou de uma aula. Em 1600 chegaram na Birmânia. Em 1605 tem uma história impressionante. No meio da guerra luso-holandesa, uma comunidade portuguesa é expulsa lá de uma região da Indonésia e vão para onde é hoje o Camboja. E lá instala uma comunidade no Camboja. Essa comunidade ficou estável no Camboja até 1975, quando o Pol Pot fez um massacre lá no Camboja. Impressionante, né? Chegaram no Irã em 1615, em Shiraz, eles veem os missionários agostinhos portugueses assistem o martírio da rainha Catevém da Geórgia. Lá em Lisboa tem
Tem uns azulejos comentando essa cena aí, que é bem bonita. Em 1624, uma outra história impressionante, o padre Antônio de Andrade, parente meu, acho que não sei se é parente, né? Quando tem aqueles Andrade que são sem vergonha, não é parente. Agora, quando tem um grande homem como o Antônio de Andrade, lógico que é parente, né? Para onde ele chegou? Ele foi até o Tibete. Poxa, não foi pregar no Tibete. Chegaram a montar uma capelinha no Tibete. E por razões que lá não é muito fácil andar, não teve certo. Não deu muito certo. Então, em todos esses locais, que são muitos, hein? A fé católica foi direta ou indiretamente introduzida ou reintroduzida por Portugal. Ou seja, por meio do seu apostolado, a nação lusitana salvou milhões de almas e resgatou da selvageria pagã outros milhões e mais. Foi por causa de Portugal que teve o maior número de mártires da história desde o Império Romano, por causa dos martírios do Japão. Todo lugar que Portugal andou, inclusive no Brasil também tem mártir, haja visto o mártir de Cunhaú e Uruaçu. Então, desde Portugal, passando pela África até o Japão, todo lugar onde Portugal pregou, surgiram mártires. Então, foi a nação que, por causa dela, que teve mais mártires desde o Império Romano. Lembrando que da Coreia também um dedo português. A conversão da Coreia é uma coisa impressionante. O único caso de conversão, de autoconversão na história, né? Bom, já que ficaram curiosos, vou ter que contar. Pode é o tema, mas o pessoal ficou com uma cara de curioso. Né? O seguinte, a Coreia era um estado vassalo da China. Bom, até hoje é que se vê a Coreia do Norte, né? Era o estado vassalo da China. E lá eles tinham os cultos aos mortos, adoravam os cultos aos mortos, tinham o taoísmo, tinham o confucionismo e tinham o budismo lá. Eram as religiões lá. O culto aos mortos era a principal, né? Tanto é que quem não fizesse acendesse farinha para os mortos era condenado à morte. Pois bem, aí a história é o seguinte: todo ano ia uma embaixada da Coreia para Pequim. E essa embaixada ia o embaixador e a família. O embaixador levava a família junto, era o costume. Faziam lá uma festa, um banquete, trocavam favores e os coreanos, né, que liam o mesmo alfabeto do chinês, e a elite coreana lia os livros da China, né? Então é muito livro da China para a Coreia. Toda a elite coreana lia livros chineses. Pois bem, uns jovens da elite lá coreana, que era um filho do embaixador, que eu esqueci o nome, o amigo dele, Puyok, mais uns 2 ou 3, resolveram se reunir numa montanha, pegar os livros que eles tinham à disposição de filosofia e de religião e decidir qual dessas religiões era a certa. Porque não dava para ser ou taoísta, ou acreditar em mortos, ou isso e tal. E no meio desse livro estava um livro do Matthew Ricci, que foi um pregador que pegou lá na China, pegou na Pequim, a história esplêndida do Matthew Ricci. Tem a biografia dele, vale muito a pena ler. Ele tinha feito um livro de apologética, né? Criticando o taoísmo e tal. E esse livro estava lá junto com esse grupo de jovens. Eles leram, e aí é inacreditável, parece que eu vou mentir. Eles chegaram à conclusão: não, a religião verdadeira é a religião que está escrita no livro do Matthew Ricci. Por isso que é o único caso de autoconversão na história. Aí no ano seguinte, o filho do embaixador vai para Pequim. Pequim tem um bispado. O bispo era sempre chamado nas reuniões do imperador, porque o imperador adorava aos jesuítas. Todos os missionários na China eram jesuítas. Os jesuítas eram conselheiros do imperador. O imperador adorava os jesuítas. Uma da razão do imperador adorar os jesuítas é por causa da astronomia e dos mapa mundi. Quando não sei se foi o Matthew Ricci, hoje já não era mais o Matthew Ricci. Quando os jesuítas mostraram o mapa do mundo, o imperador ficou fascinado. Falou assim: nossa, então a China não é o centro do mundo? É verdade, tem lá a crônica falando. Não convenceram. Pois bem, o bispo estava lá na reunião e o filho do embaixador pediu para ser batizado por bispo. O bispo era Dom Guzmão, se não me engano. E o bispo batizou ele. Aí ele perguntou se ele podia batizar os colegas. Aí o bispo estudou o caso, vendo que eles podiam correr risco de morrer sem batismo, e já estavam conhecendo a fé católica. O bispo autorizou o batismo entre eles. E eles começaram a se batizar entre eles, criar uma comunidade que crescia. Aí os jovens converteram os pais começaram a converter os amigos,
E só que pela tradição do local você tinha que jogar farinha para os mortos. Quem não jogasse era condenado à morte. Eles se recusaram a jogar e foram condenados à morte. E muitos deles foram mártires. É o único caso de autoconversão e de martírio fora de missionário que tem na história. Eles leram, aprenderam a doutrina sozinhos e chegaram a ser até mártires com isso. Desde o período do Puyoc, que era o líder junto com o filho do embaixador, até o primeiro padre, durou 8 anos que eles ficaram sem padre. E a fé lá foi perseguida durante 100 anos. O padre André Kim, que acho que é um dos padroeiros lá da Coreia, estudou em Macau, se formou em Macau, como era a tradição lá do seminário de Macau, e depois foi para a Coreia e lá se tornou mártir também. O lado triste dessa história é que o Puyoc e o filho do embaixador apostataram. Acenderam farinha para os judeus. É uma tristeza. Então, essa é a história das missões portuguesas. Vamos continuar agora a história dos grandes momentos de Portugal. Aí que vem um momento muito simbólico em Portugal, já no século XVII, no século 1580, a Espanha, também numa outra guerra pela sucessão, e o Filipe II acaba ganhando a disputa, e acaba sendo rei de Portugal também, um período conhecido como União Ibérica, durou de 1580 a 1640, não sem guerra, né? E aí teve uma guerra pela independência de Portugal. O Dom João IV, que era duque de Bragança, lutou, né, era o líder dessa resistência, acabaram vencendo a guerra, ele foi aclamado rei de Portugal, e como ele atribuiu isso a vitória dessa contra a Espanha a Nossa Senhora, ele faz o episódio chamado como A Consagração. Em 1646, Dom João IV consagrou Portugal a Nossa Senhora Imaculada Conceição, que se tornou a verdadeira rainha de Portugal e de todo o Império, incluindo o Brasil. Ele mandou a todas as câmaras legislativas de Portugal, com placa comemorando o juramento, e ordenou a todos que defender que Nossa Senhora foi concebida sem pecado original. Todos os professores também tinham que fazer esse juramento. Impressionante. Antes do dogma. Antes do dogma. O dogma, a Imaculada Conceição era muito defendida na Península Ibérica desde o século VIII, por causa de Santo Ildefonso. Santo Ildefonso defendeu a Imaculada Conceição. Ele tinha um grande prestígio na península, então ali o culto se difundiu, né? A primeira imagem de Nossa Senhora no Brasil também foi Nossa Senhora Imaculada, e a Aparecida Nossa Senhora Imaculada também. E aí o que é bonito dessa história, que não foi uma consagração assim pro forma, que a partir dessa data todo rei da Espanha, todo rei de Portugal era representado sem a coroa. A coroa está sempre do lado, para provar que realmente ele não é o rei, é Nossa Senhora. Normalmente tem uma imagem de Nossa Senhora, tem a coroa e ele está sem coroa. Você vê até no vinho do Porto lá, da Companhia Velha lá que tem Dom José, está sem a coroa. Chegou a ter uma certa tradição no Brasil, assim, também. Algumas representações também colocam o Dom Pedro sem a coroa. Então é bem bonito, né? Que o rei ser representado sem a coroa. Então é uma coisa muito simbólica. E Portugal também sempre foi conhecido como terra de Maria, né? Essa é uma coisa que se perdeu lá na história. Sempre se falaram de Maria, né? Para representar esse fato, 300 anos depois, você vê que ainda já no século XX, em 1946, umas senhoras católicas confeccionaram uma coroa para Nossa Senhora para comemorar os 300 anos. Então isso daí é uma coisa que é tida em Portugal como para valer, ou pelo menos era. Avançando no século, nós estamos no século XVII, durante todo esse tempo as missões sempre fluíram, as missões só vão deixar de fluir de Portugal para fora só quando Portugal acabou para valer, que foi na Revolução dos Cravos, até do final dos anos 60, 70 ainda ia missionário de Portugal para os outros locais. No século XVIII, Portugal faz uma campanha esplêndida contra os turcos, que é conhecido como o Lepanto português, é na Batalha de Matapão, que o rei Dom João V levou uma armada lá portuguesa e acabou com os turcos lá. E o Papa ficou muito contente e deu para Lisboa o título de patriarcado. O bispo de Lisboa, o cardeal de Lisboa, também é um patriarca, é o único do Ocidente ao lado de Veneza.
E é o único do mundo que podia andar em sede gestatória também. Só ele e o Papa. Uau, né? Está lá no museu da sede de Lisboa, lá está escrito isso. Era o único que podia andar com sede gestatória. E a encíclica, a bula In Supremo Apostolo Sui, de o Papa Clemente XI, diz o seguinte, um trecho. Ora, como entre os ditos príncipes católicos, o nosso caríssimo filho em Cristo, João, ilustre rei de Portugal e dos Algarves, impelido não menos pelos estímulos de sua exímia piedade, do que pela nossa iniciativa, e principalmente excitado pelos claríssimos exemplos de tão beneméritos reis de Portugal, seus antepassados na defesa e propagação da fé ortodoxa, sem a incômodos nem a despesa, por mais grave se poupar, com sumo zelo extremo e quase incrível dor e liberalidade, enviou como valiosíssimo reforço da armada cristã, auxílio de muitas e tão bem municiadas. Então o Papa elogiando aí a Portugal e fazendo uma menção à história de Portugal. Os reis de Portugal passaram a ter o título de rei fidelíssimo, né? No século XIX, na sequência, Goa também se tornou um patriarcado. Então, Portugal era o único império do mundo que tinha 2 patriarcas, Goa e Portugal, e Lisboa. E Leão XIII, na Humanae Salutis, diz o seguinte sobre Portugal. Tal propagação intensa do cristianismo lucrou, acima de tudo, além do cuidado constante dos missionários, a obra do rei Lúcio de Portugal e do Algarve, que foram merecidamente honrados e elogiados pela Sé Apostólica, porque graças aos seus esforços foi descoberta uma parte tão grande da terra até então desconhecida para a Europa, e sobretudo porque através do conhecimento da verdade cristã pode ser unida a Igreja de Deus. Quer dizer, os papas desde o começo lá elogiando Portugal. Século XIX já estava, como sabe, tudo muito decadente, por causa do liberalismo, mas mesmo assim Portugal sempre enviou missionários. No começo do século XX também sempre continuou enviando missionários. Tanto é que no século XX tem um mártir salesiano enviado a Macau por Portugal. Eu esqueci o nome dele. Uma pena. Mártir salesiano, filho espiritual de Dom Bosco, trabalhou para o padroado português. O padroado português, obviamente, com a expansão portuguesa, Portugal não tinha como ter tanto padre para enviar. Então ele aceitava muitos padres de outras nacionalidades. Então a gente da Itália, da França, da Espanha, de tudo quanto é lugar. Esse padre era da Itália, teve até padre inglês, né, que Portugal enviou. Impressionante. Então, uma outra coisa, eu não poderia esquecer de dizer que uma coisa tão portuguesa quanto o vinho do Porto e o pastel de nata são a Santa Casa de Misericórdia. Todo lugar que Portugal ia fundar uma Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa de Misericórdia é uma coisa impressionante. A origem do termo misericórdia não é português, vem da Península Itálica, lá do século XIII. Aí essa ideia correu a Espanha, correu a França. E aí chegou a ideia em Portugal, a rainha mãe, né, em 1498, a rainha Leonor de Lancaster, da mesma família da Filipa, e junto com o confessor dela, o padre Contreiras, resolveram formular então a Santa Casa de Misericórdia em Portugal. E com as 14 obras de misericórdia, as 7 espirituais e as 7 materiais. Então, acrescentando umas coisas e inovando umas coisas de origem italiana. Esse modelo de obra de caridade foi o mais difundido no mundo. Não tem um modelo assim igual que foi seguido, igual da Santa Casa de Misericórdia. Que aqui no Brasil é associado ao hospital, mas no início não era. Era para fazer as 14 obras. Só viu no Brasil o impacto que foi o bem da Santa Casa de Misericórdia. Não dá para pensar no Brasil a história dos hospitais sem a história da Santa Casa de Misericórdia. E assim foi no Império Português inteiro. E era logo depois, não era que 100 anos depois iam montar. Por exemplo, Macau foi fundado em 1557. E em 1569, o Dom Belchior, o bispo de lá, fundou a Santa Casa de Misericórdia. E aqui no Brasil, idem. Fundaram Olinda, já tem uma Santa Casa de Misericórdia. Fundaram Santos, outra Casa de Misericórdia. E assim vai no Império Português. Então, no Japão teve Santa Casa de Misericórdia, teve Santa Casa de Misericórdia em Nagasaki, teve Santa Casa de Misericórdia em Hormuz, teve Santa Casa de Misericórdia em Timor, Angola, tudo quanto é lugar. Angola agora recentemente comemorou
quantos anos? Comemorou 450 anos, ou 430 anos de existência da Santa Casa lá, serviços ininterruptos. Então, um trabalho de caridade impressionante que Portugal fez. Não só da salvação das almas, mas também de fazer a misericórdia pelas 14 obras, né? Aí veio o maldito século XX. Em 1908, o rei sofre o atentado, regicida em Portugal. Morre ele, o príncipe herdeiro, assume o segundo na hierarquia do trono, Dom Manuel II, que também não foi um bom rei. Em 1910 é dado um golpe em Portugal. Portugal vira uma república maçônica, hostil à religião. Eles expulsam os jesuítas, né? Toda vez que vem um governo ruim, sobra para os jesuítas em Portugal. Pombal expulsou. O nosso Dom Pedro I, que não gostava dos jesuítas, os jesuítas tinham se reintroduzindo em Portugal, Dom Pedro I expulsou de novo. Aí eles voltaram. Aí depois, no século XX, o governo maçônico expulsou os jesuítas de novo. E a Nossa Senhora aparece em 1917 durante o governo maçônico em Portugal. Durante o maçônico lá. Então, a aparição de Fátima em Portugal, é lógico que ela tem muito mais importante a visão histórica, mas a lógica da história de Portugal pedia, então, o aparecimento da Nossa Senhora de Fátima, também associada à Espanha. Por quê? Porque a Nossa Senhora estava presente onde nasceu Portugal e a Espanha, na gesta, que foi Covadonga. Depois, para premiar o zelo apostólico, aí pensando na Península Ibérica, Nossa Senhora apareceu em Guadalupe. Então, se apareceu no começo, no meio tinha que aparecer no fim também. Claro, toda uma construção lógica. Então, Nossa Senhora quis dar um recado para o mundo e, ao mesmo tempo, escolheu Portugal, dando um arremate histórico. Foi uma lição histórica impressionante. Aí Nossa Senhora fala essas coisas e aí vai dizer essa frase aí que nós estamos nos debatendo, né? Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. Por quê? Vendo todas essas desgraças aí que Nossa Senhora aconteceu e vendo o mundo de hoje totalmente apóstata, é uma pergunta que se faria o seguinte: a fé vai continuar em Portugal? Né? Então Nossa Senhora deu essa resposta: vai continuar assim. Então todo esse aparecimento da história é muito simbólico. Então, apareceu para uns pastores, né? Justamente do terceiro estado, que era o símbolo do terceiro estado, é justamente os pastores, né? Então eram pastorzinhos. Portugal, de falar da fé, Nossa Senhora sintetizou uma lição histórica justamente nesses 3 estados e em Portugal. Então, agora vamos seguir a sequência. Quando o governo maçônico parecia triunfar e acabar com a realização, ele acaba e assume o Salazar. Salazar não era grande coisa, mas perto do governo que estava, foi muito melhor. Em Portugal inteiro se acreditou essa mudança de governo a Nossa Senhora, né, a Fátima. Aí Portugal, cambaleando, ainda continuou enviando missionário. Portugal nunca deixou de enviar missionário. O que vai acabar mesmo Portugal, do ponto de vista entre causa e efeito, foi o Concílio Vaticano II. Esse acabou com Portugal. Isso aqui não sei o que diz. Em Portugal se comenta isso de tese de doutorado e mestrado por gente que nem é católica. Diz que tem uma causa e efeito óbvia entre o Concílio Vaticano II e o fim de Portugal. O fim de Portugal, antecipando, foi em 1974, quando teve uma revolta comunista, conhecida como Revolta dos Cravos, que instalou, o primeiro objetivo era instalar uma Cuba em Portugal. Tanto é que eles davam o nome de PREC, Processo Revolucionário em Curso, transformar Portugal em Cuba. Aí não deu certo, teve a turma do Deixa Disso. O Deixa Disso era o Mário Soares, que morreu no começo do ano. Aí instalaram então um governo, uma república europeia em sentido que vai se alinhar com as grandes questões da maçonaria europeia. E aí Portugal acaba aderindo à Comunidade Europeia em 1986 e acaba esquecendo todo o passado missionário de luta que tinha. Então, o final então dessa história é 74. O que causou isso é o Concílio Vaticano II. Então nós vamos ver um e o outro, a lógica do sistema. Então, ainda para concluir na Revolução dos Cravos, para ver como Portugal lutava pelo interesse missionário, ainda no final dos anos 60, com Marcelo Caetano, nosso xará aí, mas ele não era grande coisa, ele ainda na televisão falava de salvação das almas. Imagina, o presidente da República assume lá, depois vai falar de salvação das almas. Uma coisa o Temer e pronto, não preocupado de salvar as almas.
Tem que essa boa propriedade. Depois, Portugal se recusava a dar independência para as colônias da África. Por quê? Explorando nada, que ela só dava prejuízo para Portugal. Insistindo que era vocação portuguesa, que aqueles povos não estavam civilizados e que era obrigação deles manter a civilização lá. Esse era o argumento. E a ONU dando cada vez mais sanções. A mesma coisa que a ONU está fazendo com a Coreia do Norte, uma sanção atrás da outra, fez com Portugal. Portugal foi o recordista absoluto de sanção que a ONU deu. Aí, quando caiu 74, aí sim, Angola caiu, Guiné-Bissau caiu Moçambique e a Indonésia invadiu o Timor. A guerra colonial, na realidade, começou em 1961. Só que em 74, Portugal estava vencendo a guerra. Portugal estava vencendo. As fotografias e filmagens de Angola nos anos 70 e 60 são simplesmente inacreditáveis. É uma região completamente civilizada, totalmente em ordem. Depois a guerra civil destruiu completamente aquele país. Tem um livro que conta isso de uma senhora que morou em Angola. O livro chama assim Minha Vida em Angola, que ela conta uma vida normal, como se estivesse morando na Europa. Tudo em ordem, tudo organizado, não tinha crime. Até vou contar um caso que o professor Orlando contava, né? Então o professor Orlando teve um angolano, né? E andaram aqui no centro de São Paulo. Aí o angolano apontou, nossa, aqui em São Paulo tem loja de Umbanda. Aí o professor Orlando ficou surpreso, essas coisas vieram de lá. Aí o angolano falou assim, na minha terra não tem nada disso não. Quer dizer, os portugueses já tinham acabado com tudo aquilo lá. Que coisa, aí destruíram tudo. Quer dizer, a ONU que é boa, né? Portugal que é ruim, né? Portugal transformou canibais em gente civilizada, a ONU não. A ONU que é boa, expulsa Portugal e transforma tudo aquilo lá numa barbárie, né? Mas então, o Conselho Vaticano II vai ser justamente essa inversão. Por quê? Porque o Conselho Vaticano II, com a história do ecumenismo e salvação fora da igreja, para que vai ter missão se todo mundo pode salvar no budismo, no maometano, no islamismo e outras religiões? Então, qual que é a razão de ser de Portugal? Nenhuma, né? Não tem razão de ser se a igreja fala que tem salvação e não precisa ter missão, que todo mundo se vira e vai para o céu do mesmo jeito, com a visão de Portugal, que tem que civilizar os povos, ensinar a fé católica e tal. Então essa é a lógica de causa e efeito, que é estudada em Portugal nesse sentido. E como é que ficou o padroado nessa questão? O padroado foi acabado aos poucos. O Pio XII se viu que a coisa era anacrônica e acabou o padroado em Goa, nos anos 50. E Goa foi invadida pela Índia 10 anos depois. Era uma batalha maldita lá que a Índia invadiu Goa. Né? Invadiu para quê, né? Para o pessoal continuar adorando vaca no lugar, claro. Né? Mas ainda tem um vestígio católico lá na Índia, em Goa ainda. Né? Bom, continuando, agora eu vou passar para a Rússia, senão vai... Que oração, hein? São quase 9, Marcelo. Ixi, eu tinha que falar para a Rússia, melhor para deixar até depois, né? Então, se você deixar isso aqui como a primeira parte da aula... A Rússia deve ser mais uma meia hora, né? Mas vai ficar muito pesado, né? Então, você que sabe. Melhor, né? Então vamos ver, vai ter uma segunda parte da aula, que eu vou comentar sobre a Rússia e fazer conclusão. Então agora perguntas, então. Professor, na verdade eu queria que corrigisse a minha memória. Foi a pedido do Papa que Portugal libertou, entre muitas aspas, as colônias? Não, foi em consequência. Portugal sempre se recusou a libertar as colônias. Caiu o governo em 70, o governo mudou, né? O Marcelo Caetano foi deposto, assumiu o governo revolucionário. Aí a lógica do governo revolucionário era dar independência para todo mundo. Porque eu sei que foi a pedido do Papa que a Constituição da Espanha mudou, não é? Que era a única que continha ainda a religião oficial do Estado. Não, mas tinha outros. A Argentina também tinha até pouco tempo atrás. Eu já não sei esses detalhes. Mais perguntas? Houve algum concílio na Península Ibérica? Só regional, só. Antigamente se fazia conselho regional. Conselho de Toledo, presidido por Santo Isidoro e São Leandro. O Conselho de Toledo. Vale muito a pena ler os atos dele. Bem interessantes os conselhos regionais de Toledo.
pergunta aqui, Marcelo. Como estava Portugal no século XIX, quando a família real teve que vir para o Brasil? Ah, boa pergunta essa. Está perguntando do ponto de vista de... Bom, lá nós estamos então na época do Napoleão. Bom, Napoleão tinha o exército mais forte da Europa. Portugal não podia fazer nada contra isso, né? Ali, Portugal estava tentando se corrigir com os efeitos nefastos do Marquês de Pombal. Aí o Marquês de Pombal morreu e assumiu Dona Maria I, e ela chegou a fazer a política da viradeira, que ela era muito religiosa, né? Ela era tida como Maria a Piedosa. Ela ficou louca, veio para o Brasil, o título no Brasil era Maria Louca, mas em Portugal ela era conhecida como Maria Piedosa. E o marido dela, que era Dom Pedro III, que era o príncipe consorte, mas tinha título de Dom Pedro, ele também era bem religioso e um homem também muito amigo dos jesuítas. Então eles fizeram tudo para os jesuítas voltarem para Portugal, né? Mas não podia porque o Papa tinha abolido a ordem, né? Então não adiantou nada. Bom, mas a Dona Maria I, ela chegou a receber nobres que fugiram da Revolução Francesa. Então a política dela era de tentar voltar, desfazer o que o Pombal fez. Só que infelizmente ela ficou doente e assumiu o Dom João VI, que não tinha ideias tão boas quanto a mãe, mas na época ele tinha boas ideias, só que ele morreu envenenado contra o liberalismo, acabou morrendo de forma heróica, né? Mas a vinda para o Brasil foi uma necessidade, aliás, uma coisa extremamente inteligente, para não deixar que a família real fosse capturada e o Napoleão fizesse uma republiqueta lá, ou colocasse Portugal semi-independente de alguma outra potência, como ele fez com Veneza. Então ele desorganizasse completamente, como fez com o Império Sacro-Romano Germânico. Então a vinda da família real para o Brasil foi uma necessidade, dada a força de Napoleão, uma coisa extremamente inteligente para ainda preservar um pouco a tradição e a família real para cá. Coisa muito boa. Tá. Uma outra pergunta. Houve algum envolvimento, alguma cooperação de Portugal com o rei da Espanha, Filipe II, quando ele foi atacar a Rainha Elizabeth da Inglaterra? Então, naquela época o Filipe II era o rei de Portugal. E aí os melhores navios do mundo eram os navios portugueses. Então lá naquele infausto episódio da Invencível Armada que perdeu, que aliás é um episódio muito mal contado, por razão de não prolongar muito, vários navios portugueses foram usados lá na batalha. Assim. Aliás, esse negócio é muito mal contado, já que o pessoal ficou curioso. Como a história é mal contada. Primeiro que ali tem um monte de sutileza, de política. Na verdade, do ponto de vista geopolítico, o Filipe II tinha que ter ido para a Holanda, não para a Inglaterra. Mas o que não se conta é que quando a Invencível Armada, um título que os ingleses deram para essa batalha para ridicularizar os espanhóis, perdeu, os ingleses fizeram uma contra-armada para atracar a Espanha. E essa contra-armada foi derrotada de modo humilhante lá na Espanha. Aí os espanhóis deram a contra-armada invencível que perderam. Só que esse episódio todo mundo esquece, né? Porque é bonito elogiar a Inglaterra e é bonito criticar a Espanha e Portugal. Sim, está na moda. Deixa eu ver se alguma outra pergunta. Qual é a relação da maçonaria com a descolonização portuguesa? Toda, claro. Esse povo tramou tudo para descolonizar. A maçonaria, a ONU, tudo. Tudo. Aliás, é como que Portugal mesmo, tendo governos maçônicos na época da aparição de Fátima, como em outros momentos ele ainda conseguia enviar padres e missionários, é uma coisa que só Deus sabe explicar. Eu acho que não tem mais perguntas. Não. Tá bom, então vai ter a parte 2. Então. Maçonaria. Dá uma outra aula, senhora. Uma outra aula. O diabo. Abel, a maçonaria começou na época de Abel, Caim matando Abel. Caim é o verdadeiro fundador da maçonaria. O matador. O matador. Caim é o verdadeiro fundador da maçonaria. Isso é uma outra longa história. Então acho que podemos errar. Tá bom.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Não Amém. sede dos cristãos, Rogai por nós. São João de Brito, Rogai por nós. Pai,